Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ES Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando os jogos deste sábado. Para você que está chegando agora no canal, ou você que já me acompanha porém ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Primeiro palpite do dia, amistoso internacional, temos Portugal e Croácia. A seleção da Croácia vem de 5 vitórias seguidas. O Portugal vem em bom momento, a equipe largou à frente do placar em 90% dos seus últimos 10 jogos e venceu o primeiro tempo em 7 das suas últimas 9 partidas. Nos últimos confrontos entre as equipes, Portugal não perde para a Croácia há 6 confrontos consecutivos e marcou nos últimos 3. A seleção de Portugal, jogando como mandante nos seus últimos 5 jogos, tem uma derrota e 4 vitórias. Já a Croácia, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, tem um empate, uma derrota e 2 vitórias. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Espanha e Irlanda do Norte. A seleção da Irlanda do Norte teve menos de 3 gols em 4 de seus últimos 5 jogos e não perde há 3 partidas. A Espanha teve mais de 2 gols em 4 das suas últimas 5 partidas e largou à frente do placar em 8 dos seus últimos 9 jogos. A seleção da Espanha, nos seus últimos 5 jogos como mandante, teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. A Irlanda, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, tem uma vitória, um empate e 3 derrotas. Meu palpite para este jogo é casa para ganhar o primeiro tempo ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. Campeonato Brasileiro Série B, Amazonas e Brusque. O Amazonas é o 15º colocado com 8 pontos. Recebe o Brusque, que é o penúltimo colocado com 6. A equipe do Brusque vem de 9 jogos sem vitórias. Dos 9, a equipe largou em desvantagem do placar em 7. O Amazonas teve menos de 3 gols em 5 dos seus últimos 6 jogos. Amazonas, jogando em casa nos últimos 5 jogos, tem 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. O Brusque, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, tem um empate e 4 derrotas. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Ainda pela Série B temos Guarani e Operário. A equipe do Guarani é a lanterna da competição, tem apenas 4 pontos. O Operário é a 8ª colocada com 12 pontos. A equipe do Guarani vem de 4 jogos sem vitórias. O Operário teve menos de 3 gols em 8 das suas últimas 9 partidas. Dos últimos confrontos entre as equipes, nós tivemos mais de 2 gols em 5 dos últimos 6 confrontos. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 1-1. Último jogo para fechar a fase de grupos da Libertadores Grupo C, temos Grêmio e Estudiantes. O Grêmio já está classificado na 2ª colocação. Caso a equipe vença, ultrapassa o T-Strong e passaria em primeiro do grupo com 12 pontos. A equipe dos T-Strong tem 10. O Estudiantes vem de 3 jogos sem vitórias e são 3 jogos sofrendo gols. O Grêmio teve menos de 3 gols em 4 das suas últimas 5 partidas. Meu palpite para este jogo, casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Último jogo para fechar a fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. Grupo C, temos Internacional e Delfim, ambas equipes com 8 pontos. A equipe do Delfim é a 2ª colocada porque tem saldo de gols melhor do que a do Internacional. A equipe do Delfim largou em desvantagem no placar em 8 dos seus últimos 9 jogos. O Inter, nos seus últimos 5 jogos, jogando como mandante, tem 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. O Delfim, jogando fora de casa nos seus últimos 5 jogos, tem um empate e 4 derrotas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Vamos agora ao último palpite do dia. Amistoso, temos México e Brasil. A equipe do Brasil teve menos de 3 gols em 5 dos seus últimos 7 jogos.
Nos últimos 4 confrontos contra o México, o Brasil não perdeu e não sofreu gols. A equipe do México, jogando como mandante nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já a seleção brasileira, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 2 amistosos do Brasil, ele empatou com a Espanha e venceu a Inglaterra. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 fora. Família, por hoje é isso. Queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Desejo a todos um ótimo sábado e um excelente final de semana. Vamos para cima.